Estamos ao vivo! Uhul! Tudo bom, meus queridos? Sejam super bem-vindos. Vamos esperar o pessoal entrar. Estamos com um convidado maravilhoso hoje. É o Léo Blum, é o Leonardo Kim. Vamos convidar ele. Oi, Dran, tudo bom? Mércia, sejam bem-vindas. Hoje temos contatos multidimensionais, tá? Deixa eu ver como é que convido o Léo. Olá, meus amores, sejam bem-vindos nesta live maravilhosa. Pronto, Léo, me convida, tá? Não tô conseguindo te convidar, não. Isso. Sobre contatos multidimensionais, seres multidimensionais. Aceitei o Léo. Olá, Léo. Olá, boa Seja noite, tudo bem? bem-vindo. Tudo. Tá me ouvindo Obrigado. bem? Tá Sim, me ouvindo bem? sim, tá Ah, me você ouvindo também. bem? Tô sim, que bom. O pessoal já tá aqui, todo mundo já querendo saber aí sobre nossos papos quânticos. Esse é o Leonardo Kim, meus amores. Se apresente um pouquinho, meu irmão. E vamos lá bater esse papo legal sobre os nossos contatos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo, conhecido como Leonardo Kim. Trabalho com o que as pessoas chamam de terapia holística, mas o mais forte mesmo é a espiritualidade, é o espiritual. E eu adoro fazer desobsessão, adoro trabalhar com cirurgias de cura. É isso. Léo, você trabalha com apometria também? Não, mas me falaram que o Cirurgia trabalho que eu faço. espiritual. Oi? Cirurgias espirituais, Sim, atendimentos. sim. Mas Ah, presencial não, só ultimamente só online por causa dessa coisa que aconteceu, né? E aí é só uhum. por enquanto online. Olá, Grazi, seja bem-vinda. Plantes, está todo mundo aqui. E vamos lá, conte um pouquinho de você, meu irmão. E vamos já puxando um contato legal, né? Para as pessoas poderem se identificar, fazer suas perguntas. Então podem fazer a pergunta que quiserem aqui que eu vou fazer o máximo para responder. Aqui é tudo aberto, gente. Aqui É, é o lugar que vocês podem fazer aquelas perguntas bem tá no fundo da mente de vocês. é Como isso. tudo Eu, começou, meu irmão? Me conte aí tudo direitinho. tudo começou desde quando eu cheguei nesse planeta, tudo começou quando eu comecei a atuar. Ah, conta tudo. Eu tenho essa mediunidade, essa conexão desde que eu nasci, que eu me lembro de coisas desde quando eu cheguei da maternidade. E, e aí a vida aqui mostra que você não pode ser quem você é, né? Porque você não pode ser diferente, essas coisas. Ainda mais numa família que não acredita muito nisso, uma família que tem outro tipo de crença, né? Eu acho que na minha família acho que não tinha crença nenhuma. Enfim, e aí falando das coisas que eu via, das coisas que eu me conectava e ninguém entendia, sabe assim, ninguém. Não, esquece isso e tal, enfim, eu deixei isso para lá. Eu vou adiantar para o atual e depois, conforme a gente for conversando, o que eu for lembrando lá de trás, eu vou falando. Uhum. Eu fui levado a uma ordem esotérica, onde eu comecei a frequentar numa época que eu estava com depressão, síndrome do pânico, e Uhum. conforme eu ia a esse lugar, eu sentia cura em mim. Sabe assim, pare- parecia que quanto mais eu ia receber um passe, lá era sábado de manhã e quinta-feira à noite. Quanto mais eu ia receber passe, mais eu olhava para dentro, Uma mais eu via a autorreflexão minha dor. profunda. é, e aí comecei a ter conexões, porque lá, assim, quando você chega, tem abertura, para depois começar a atender as pessoas. E na abertura já tinha uns contatos. Incrível. Lá tem uma sequência de mantra, principalmente os três últimos. Então, quando chegava nesses três últimos, Uhum. parecia que tinha um foguete na sola do meu pé. E eu ia lá para o universo e eu ficava naquela posição assim de pernas cruzadas e Uhum. vários planetas assim rodando em volta de mim. E dali ia para uma conexão de algum tipo de aprendizagem, de aprendizado que eles
colocavam naquele momento ali para mim. E aí depois eu voltava. Só que nesse período eu começava a sacudir e Ah, bater você o sentia pé. energia no seu corpo, né? Você sentia energia no seu corpo, como se fosse uma energia da Kundalini. Tem muitas meninas aqui que trabalham com Kundalini, elas trabalham com esse movimento do corpo, elas vão entender o que você está falando, quando a Kundalini sobe, né? E aí você ativa o corpo de luz e aí começa a movimentar o corpo. Isso é uma limpeza profunda também, a nível profundo. Muito legal. E aí meu pé batia assim no chão. Eu falei, não, calma, isso não tá legal. Aí eu comecei a correr atrás, né? Aí eu falava pro pessoal assim, o que que você precisa? Eu falei, tô desempregado, sem dinheiro, não sei o quê. Faz jogo oráculo com a dona da ordem esotérica. Eu falei, quanto é que é? Falei, tá bom, esse dinheiro vai aparecer. O dinheiro apareceu. Você já Aí eu co-criou, paguei, né? criou. Já co-criou naquele momento. Eu tinha que passar por todo esse processo, né? E quando eu entrei, ela olhou para mim e ela foi andando na minha frente, ela foi olhando assim para mim. Sabe assim, quando vai olhando para trás? E ela Uhum. foi olhando, aí ela, tudo bem? Eu falei, tudo, você é daqui? Eu falei, sou. Ela, coloca seu nome completo, data de nascimento no papel aí. Aí ela, você sabe que ETs frequentam shopping? Aí eu falei, sério? Sabe que eles frequentam a praia, ET frequenta não sei o quê, ET vai ao cinema. Sabe que ET joga oráculo? Vem jogar oráculo. Eu falei, mas a senhora viu alguma? Aí ela começou a rir. Aí eu falei com o pessoal, nossa, eu não entendi. Ela falou isso. Aí o pessoal, Léo, ela tá falando de você. Eu falei, ela tava me chamando de ET. É lógico, você não entendeu que ela tava falando de você. Aí eu falei, mas nada a ver isso. E eu falei, nossa, isso aqui é muito louco, né? Porque essa ordem esotérica, tu podia falar, acho que até hoje, né? Você pode falar de tudo, pode conversar sobre tudo, todas as religiões, tudo que você acredita, enfim. E aí eu comecei a fazer o curso. Aí quando eu comecei a fazer o curso, aí apareceu um desencarnado e falava, faz psicografia para minha família. Escreve uma carta para minha família. Aí eu, não, 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 Aí não. sua mediunidade abriu completamente lá, quando você estava Foi abrindo, desenvolvendo? foi abrindo, assim, porque até eu sempre digo, né, que o dirigente foi assim, mas nunca vi isso acontecer com outras pessoas. Contigo está sendo muito rápido. Uma coisa legal que você acabou de dizer aí é que quando você falou não, não, a gente nega um pouquinho no início, né? Quando vem, a gente tem medo, né? O medo de exercer, né? O medo da transformação. Quando a gente também está passando por algum processo de limpeza profunda, onde a gente busca o atendimento terapêutico e a gente vê começando a sentir dores no corpo, a realidade muda completamente, aí a pessoa trava por causa do medo, medo de continuar, medo do que ela não consegue ver, né? Então, assim, se você está passando por esse processo, as pessoas estão assistindo, é importante continuar esse processo. Sim, pode voltar. Tá interessantíssimo. Não, só no meu caso, o que até hoje, né, estou trabalhando isso. Aqui quando eu tinha 10, 11 anos, minha mãe me levou para o hospital de maluco. Hum, E eu comecei a fazer você muitos sofreu bastante, exames. hein? Nem fala, cara, tô fazendo terapia. E Uhum. aí eu ficava fazendo exames lá e ela falava, vou te deixar aí. Aí eu prometi a ela que eu nunca mais ia falar que eu via ET, que eu via desencarnado, que eu via essas coisas. Aí eu falei assim, não vou falar para ela que eu não vejo mais. Eu entrei, aí o remédio acabou, eu tinha que tomar remédio, olha isso. Aí ela Não, você falou, o novinho, né? remédio, eu tinha 10, 11 anos. Aí ela falou assim, então vamos fazer um acordo, eu não vou buscar mais esse remédio para você. Ela tava com preguiça mesmo de ir lá. E aí você para de falar essas coisas. Eu falei, tá bom, eu paro de falar essas coisas que eu tô vendo, que eu tenho me conecto. E aí eu nunca mais toquei nesse assunto, sempre com medo de voltar para aquele lugar horrível, porque eu fiquei Foi frequentando lá para ir fazer traumático para exame. você? Foi traumático? E quando foi que você conseguiu retornar essa verdade? Porque isso, Então, isso foi fica na ordem latejando esotérica. no nosso Não, coração. muito legal você falar isso. O que acontece? Me levaram para a ordem esotérica em 2015, final de 2015. E os 3 anos, aquilo começou a explodir, assim, sabe assim, de ver mais, de como fosse uma pressão. Não adianta fugir disso que Uhum. isso é você. E, por exemplo, sempre conto isso que eu ganhei uma pessoa veio, acho que do Tibete, sei lá, de onde, Nepal, e trouxe uma janela toda talhada, toda feita à mão, de Olha lá, uma janelinha assim, que eu fiz o meu apartamento Feng Shui. Aí naquela parede que fofo. tinha que ter uma coisa assim, Uhum. trabalho à mão. Aí eu ganhei de presente, eu deixei lá. Aí um dia à noite estava
só tinha eu e o cachorro, né? Nessa época só morava só eu e o cachorro, um cachorro. E aí, de repente, eu vejo um movimento, eu olho pro quarto, tinha um homem naquela janela. Aí eu Incrível. falei, tem um homem naquela janela. E ele ficava assim para mim, com braços cruzados, assim. E aí eu começava a rezar, e todo dia aquele homem estava ali. Aí eu comentei com uma pessoa, aí a pessoa falou assim, se você não quiser, eu quero. Eu falei, pode levar. Leva o homem, leva a janela, leva A todo mundo, que eu não espiritualidade quero isso não. trazendo para você ver mesmo a questão, é abrindo sua mediunidade para não ter como fugir mais, né? Porque muitos de nós fugimos com medo, receio, traumas de infância, traumas de ser taxado, traumas de ser rejeitado, perder o círculo social que se vive. E, gente, na maioria das vezes, quando a gente muda de frequência, né, a gente vai se limpando, vai subindo a frequência, a gente perde mesmo, porque a gente não entra mais em ressonância com aquilo. Então a velha realidade cai. Então os grupos de amigos vão mudar, né? As suas vontades vão mudar também. Os locais que você gosta de ir vai passar a não gostar mais, né? E outras coisas vão passar a fazer sentido. Então isso é muito interessante, né? Você falar, porque muitos passam por isso também, por essa questão, né? E aí fiquei na ordem, e aí as coisas foram acontecendo muito rápido. Quer dizer, né, estava no processo antes das coisas acontecendo. Nesse mesmo apartamento, eu estava assim, falei, poxa, não sei se aqui tá legal e tal, e sonhei, acordado, vendo televisão, eu vi um apartamento, e era tipo era uma cobertura. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro para comprar essa cobertura. Só que eu fiquei assim, o apartamento aqui, eu estava como se eu estivesse voando sobre ele. Ah. E aí, às Mas vezes, você eu estava entrava acordado? nele. Você estava acordado Eu ou você estava dormiu? vendo, é como se fosse um Como se fosse uma desdobramento. visão, Um um desdobramento. desdobramento. Você desdobrou e foi para lá naquele momento. Uhum. E aí eu falei assim, aí quando a gente volta, eu falei assim, se vocês quiserem me dar esse apartamento, eu aceito. Aceito esse apartamento. Só que o que eu vi, aí eu escutei assim, nesse espaço maior ali você vai trabalhar muito, você vai malhar, você vai se exercitar. Aí eu falei, tem que botar uma academia nesse espaço. Tadinho, todo inocente, não sabia que ia vir pela frente. E aí eu fui ver um apartamento, porque onde tava, o clima lá do condomínio era muito legal, todo mundo queria mandar, aquela guerra, todo mundo sabe como é condomínio. E eu fui ver um apartamento, aí o apartamento que eu ia pegar pequenininho, menor assim de baixo, a mulher falou assim, já vendeu. Eu ia vender o meu para comprar aquele. Mas tem uma outra coisa que eu quero te mostrar, uma cobertura. Eu falei, não tem dinheiro para cobertura. Aí ela falou assim, A não, aí eu falei crença assim, ó, limitante já estava batendo, mas a não, espiritualidade mas tinha realmente, outras coisas reservadas para você. realmente. Mas enfim, aí eu falei assim, tem uma amiga vizinha pediu que se eu visse alguma cobertura, que ela sabe que eu estou procurando, falar com ela. Então eu vou lá ver, tiro foto e mando para ela. Aí eu fui. Quando abriu a porta, sabe quando falou assim, já tive aqui. Aí eu Você sentiu fiquei essa sensação? olhando, e aí quando eu subi a escada, eu falei, para. Aí todo mundo deu um susto. Porque a corretora levou a família inteira, ex-marido, filha, genro, não entendi aquilo. Aí ele falou, o que que foi? Aí eu falei assim, eu já vim aqui. À esquerda não tem um espaço que dá para montar uma academia? Aí ele falou, tem espaço enorme, dá pra fazer duas, dá pra fazer quarto, dá pra fazer. E ali não tem isso, ali não tem isso. Eu falei, tem isso. Você já viu aqui? Eu falei, já vi. Aí como você veio? Eu falei, em sonho. Hum, Eu não queria falar que foi daquela forma, né? Que nem uhum. eu entendia. Aí eu falei, eu tô na cobertura que eu vi. E, Incrível. e, e aí eu falei, se eu vender aquilo, se eu vender o outro apartamento, não vou chegar lá, mas a gente pode entrar uma sociedade com alguém, quando vender, cada um fica com a sua parte e tal. E aí eu consegui, aí eu fui morar naquele lugar. Só que assim, já estava pensando em morar ali para vender. Hum, Eu estava nem pensando em fazer academia ali. uhum. Só que foi justamente nesse período que eu fui levado, a espiritualidade me levou para. Uhum. Foi bem dias antes da ordem esotérica, eu tava, um mês antes, estava escutando assim, lá em cima que a gente tem que conversar. Sua Sempre vinha assim, sussurro. telepatia, Não, a era como se telepatia, alguém estivesse se aproximando aqui e falou assim, vai lá em cima que a gente tem que conversar. E saía. E eu ficava assim, meu Deus, meu Deus. Aí, mediunidade minha, ostensiva. minha madrinha psicóloga, eu falei assim, ó, sabe aquele, eu falei pra ela, sabe aquele que eu chamo de Deus, que é amigo, que eu chamo que é o meu melhor amigo desde a infância? Ele quer que eu fique lá em cima, na parte de cima, no deck, meditando, rezando. E por que que você não faz? Eu falei, mas eu tenho medo, eu não sei o que que é isso. Começa, aí eu fui. Nossa, eu deitei para meditar, eu comecei a ver
desenhos nas nuvens, mas assim, textos. Falei, que coisa louca isso. E aí, sabe, logo em seguida essa moça me levou para a ordem. Depois na ordem eu comentei isso, aí a pessoa, vai de novo, vai lá para ver o que acontece agora. Nossa, eu fiz, deitei. Quando eu abri os olhos, tinha um nome. Eu falei, eles me ensinaram lá na ordem que eu tenho que anotar. Anotei o nome. E eu falei, agora eu vou pesquisar. É um templo budista Hum, na China que quase ninguém vai, só vai quem é convidado. Ele é incrível. escondido e tem um Buda gigante. E aí eu mostrei para todo mundo, olha o que aconteceu e tal. E as pessoas falam, caramba, que interessante. Eu falei assim, mas guarda esse nome, que talvez você tenha que ir lá. Perdi o papel, perdi o nome. Era um nome bem difícil. Eu falei assim, mas como é que você achou? Eu falei, na nuvem. A nuvem escreveu esse nome. E aí aí começou muito rápido, muito rápido. Eu, nesses estudos lá da ordem, eu fiquei um mês indo para um outro planeta estudar. E Hum, quando eu chegava lá, era você sentava tipo numa cápsula. Era uma coisa como se fosse, sabe, uma cápsula branca. E hum. ali dentro você ficava ali e você aprendia um monte de coisa. Linhas de lei. Como se fosse downloads, recebendo downloads daquela Não, cápsula. como se alguém estivesse explicando Ah, mesmo. Ó, existem as linhas de lei do corpo. Isso aqui, quando você toca aqui, quando você faz isso, é como se fosse a cirurgia espiritual. Mas essas linhas de lei também tem no planeta. Tem no estado, tem na cidade, tem não sei o quê, tem no universo, os pontos energéticos. Eu falei, que interessante. E eu comecei a ir um mês, e sempre quando eu voltava, era 3 da manhã, 3h03, 3h33. E aí eu. eu já passei por essa fase também das 3 da manhã. Você sabia que de 3 a 3h15 é um portal? O mundo Sabe, espiritual, ele se funde muito mais profundamente com o mundo espiritual. Até para materializar é mais fácil, para fazer limpeza, ter contato, ter visão. De 3 a 3h15, eles me mostraram. Bem interessante. eu não sabia. E aí eu vinha, e aí abri o computador que eles queriam que eu estudasse ali. Aí eu, caramba, isso existe, isso existe. E eu tinha no meu computador assim, várias abas pequenininhas, tanta página. Aí eu falei, não, calma, eu vou ter que parar um dia e começar a estudar de verdade e ir fechando, porque daqui a pouco não tem mais página para chegar, né? E aí, Tábua de Esmeralda, eles me ensinaram lá, quer dizer, me ensinaram, não, falaram sobre, e outras coisas. E aí, quando eu voltei, eu falava para as pessoas, olha, e tem isso, tem isso. Aí chegou no final de 2015, final do ano, ele entra em recesso, né? Fecha e só volta em janeiro, perto de fevereiro. E aí eu falei para o dirigente, falei assim, ó, para mim foi o pior final do ano que eu tive, porque eu fiquei sacudindo, dormindo, fiquei sacudindo indo ao mercado, fiquei sacudindo na rua, Hum. e eu estou tendo sonhos estranhos, e eu estou indo para outros lugares, isso nunca aconteceu comigo. Eu quero servir, eu quero ajudar, mesmo se for para pegar senha, se for para botar a bolsa, eu quero ajudar. Aí ele falou assim, tá bom, vai lá conversar com a minha mãe, no sábado, e fala que você estuda aqui, que você quer servir. Aí eu fui lá sábado, cara, a moça, quando ela botou a mão, quando ela segurou as minhas mãos assim, eu fui para um deserto, tipo Arizona, assim, com aqueles cactos. Eu lembrei aquele filme de Doutor Estranho, que a mulher tocou Todo no rapaz, o rapaz mundo foi pro fala. universo. Quando Meu eu Deus, fui você ver, sentiu isso? eu fui ver esse filme com o pessoal da Ordem, todo mundo, olha o Léo, olha o Léo. É, eu me identifiquei com muita coisa naquele Doutor Estranho ali, o primeiro. É, E massa. aí eu fui, mas bem longe eu escutava a voz dela assim, bem-vindo à nossa egrégora. Saudamos, não sei o quê. E aquilo fazia assim no meu corpo. Eu falei, o que, que ela tá fazendo magia? Eu era muito ignorante, né? Eu era muito ignorante. E Mas aí, depois você começou a entender o que estava acontecendo? Que manifestação não, era essa? aí A gente quer nada, saber. só depois. Porque aí quando eu voltei, eu falei, o que, que foi isso? Eu falei, desculpa, desculpa nada. Aí ela foi ver meus raios, qual os raios que eu ia trabalhar, que tinha que usar a faixa dos três principais raios. Aí Hum, foi o verde, raio hum, verde, e o raio verde hum, rodou forte, o hum. branco. Aí ela falou, deixa eu tirar uma dúvida aqui com prata. Aí eu de olho fechado. Aí eu só escutava assim, nossa, o pêndulo vai voar da minha mão no prata. Gente, olha isso. Aí eu falei, não vou nem abrir o olho que eu tô com medo dessas paradas aí. Eu era muito ignorante. No Não vou nem abrir o iniciozinho, olho. né? Dá um. E o outro era o raio vinho. Então era verde, o prata, o branco e o vinho. E aí ela falou assim, ah tá, então eu posso trabalhar aqui? Ela pode já começar a comprar camisa, né? Comprar roupa e tal. Aí eu falei, já esquecendo como é que tem um nome místico, porque todo mundo tá falando que tem um nome místico.
Aí ela falou, você quer saber qual é o nome místico? Eu falei, tem que saber. Ela falou assim, calma aí, vamos voltar aqui. Ela me segurou de novo. Aí ela, a nave-mãe vai trazer seu nome místico, vai te dar o nome místico. Eu falei, nave-mãe? Aí eu segurando o riso, né? A nave-mãe, tá Meu bom. Deus! A Eu tô nave-mãe imaginando vai. ela pensando, ele não sabe de nada, ainda vai ver muita Não coisa. sei. E aconteceu. Sábado, foi sábado de manhã, sábado à noite eu fiquei, nave-mãe, cadê você? De domingo para segunda, eu vi o meu corpo se levantar e ir lá para Uhum, fora. E uhum. aí eu fui lá para fora e tinha uma nave gigantesca assim em cima. E aí eu falei, a nave mãe existe? Quando eu falei, a nave mãe existe, tipo, eu estava lá dentro. E Incrível. quando eu cheguei É lá bem assim, dentro, né? Lá no plano astral, é assim, a gente pensa, já tá lá. Não tem essa questão de então, espaço-tempo. quando eu me vi lá dentro, eu já me vi chegando nesse planeta, nesse lugar. E quando eu olhei assim, aí tinha serpente vermelha, Hum, não sei o que azul, hum. não sei o que amarelo, não sei o que branco. E aí eu anotei, né? Serpente vermelha, eu tenho que estudar. Lá no curso que eu tenho que anotar tudo. Aí tinha um festival muito legal. Gente, eu tô com saudade. Me leva de volta que tá bem legal aquilo. Ah, E aproveita e me leva aí, também, viu? Eu é, quero de carona. e depois quando acabou o festival, eu tava dentro da nave, aí, só que assim, o planeta tava aqui, a nave fez tipo isso assim, ó, deu uma volta no planeta. E quando ela foi se afastando para dar a volta, eu só escutei tchau, Kim, tchau, Kim. Aí, de repente, uma multidão, tchau, Kim. Eu falei, quem é Kim? Aí tinha uma criatura aqui, né? Aí falou assim, mas você não queria saber o seu nome místico? Eu falei, meu nome místico é Kim. Eu falei, me simpatizei com esse Kim aí. E aí eu voltei para casa, eu acordei às 3, alguma coisa, pesquisei Kim Serpente Vermelha. E aí eu descobri, calcule seu Kim, que é do Não secretário acredito Maia. que quando você calculou seu Kim, deu esse. Não. Não Mas deu. a serpente vermelha faz parte do grupo, né? Tem grupo Ah, de da sua, plateuses que. É, da onda, e né? aí, da onda. E aí, o meu Kim é Kim 154. Mago Que é o espectral branco. Mago espectral Nem branco. Te Conto. Sabe qual é meu Kim? Mago Cósmico Branco. Toca aqui, Oh, irmão! pá! Mas aí o que acontece? Eu tinha feito uma regressão uns dias antes, foi muito louca essa regressão. Você quer que eu conte aqui? Oi? Ah, Quer que eu conte a claro, com regressão? certeza. Aham. Eu fui lá começar. Não, porque assim, tinham duas pessoas que faziam regressão, pessoal. Léo, Então, aí tem uma você moça. ficou. Sim, esse é seu nome cósmico? Não, então Aí vou emendar. eles te. Tem a ver com a Depois você. regressão. Ah, tem a ver com Vou regressão, certo. emendar. E aí o pessoal, vai nela, Léo. Eu fui parar no umbral. Eu falei assim, eu não vou no umbral, eu sou tão bonzinho que eu não vou no umbral. Né? Oh, não Não, sabendo vai, que a gente vai. faz trabalho lá, faz resgate. Meu Mas Deus do era céu. muito cru, né? Era muito novo. E aí eu Uhum. fui, aí ela conversando comigo e tal, falou, deita aí. Quando eu deitei, ela nem falou, nem começou a falar nada. Quando eu deitei, assim, que ela botou o tapa-olho, eu já estava subindo uma escada com uma mulher toda de violeta, com uma capa enorme, e ela conversando comigo, me explicando. Aí, de repente, as coisas assim, Léo, você tá me ouvindo? Léo, você tá me ouvindo? Aí eu falei, tá. Ela falou assim, vai me dizer que você já foi. Eu falei, tô acompanhando uma mulher subindo a escada aqui, toda de violeta. Então acompanha ela. Aí quando eu cheguei lá em cima, eu vi o Taj Mahal, ou algo parecido com o Taj Mahal. E aí eu falei, tô vendo alguma coisa parecida com o Taj Mahal. Aí ela falou, vai lá, tenta entrar. Aí quando eu fui, veio um cara forte e falou, não, não. Hum. Aí ela falou, corre, sai daí, sai daí. Quando eu virei e saí daí, eu já estava no Arizona, lá naquela parte deserta lá. E aí, cacto, e eu já tinha uma outra pele, uma pele mais escura. E Hum. aí eu falei, ai meu Deus. Aí ela falou, por que ai meu Deus? Aí eu fiquei quieto. Aí ela falou, fala. Eu falei, não vou falar que você vai falar que eu sou maluco, que eu sou não sei o que. Fala, você tem que falar o que você está vendo. Estou vendo uma nave, bem fininha. Hum. Aí eu falei, o que a nave está fazendo? Eu falei, estão saindo criaturas dentro dessa nave, está pegando coelho, está pegando terra, está pegando pedra e botando dentro da nave. Aí eu falei, Hum. eles estão vindo para trás de mim, eles me viram. Eu estou atrás de uma árvore bem fininha, mas eles me viram. Ela falou assim, corre daí. Aí eu olhei, tinha um precipício, tipo o Grand Canyon. Aí eu falei, não posso correr. Quando eu falei, não posso correr, eu já estava deitado, indo assim, deitado para dentro da nave. Eu falei, estão me levando para dentro da nave. Aí ele falou, tá, vê o que vai acontecer. Quando eu cheguei na nave, ela falou assim, o que eles querem que você faça? Eles querem que eu sente lá onde
como se fosse o piloto. Aí ele Hum. falou assim, então senta. Quando eu sentei, tinha uma luz verde, como se o volante fosse uma luz verde, assim. Eu falei, é para botar a mão na luz verde, como se fosse uma fumaça, uma esfera verde. Quando eu botei a mão ali, eu me lembro que ela falou assim, por que seu corpo levantou? E ela disse que meu corpo fez assim, ó, porque eu fui junto com a nave. Quando eu botei a mão naquela Incrível. luz verde, a nave fez, já estava chegando como se fosse um meteoro, uma pedra bem gigante, não era como se fosse um planeta, como se fosse um meteoro. Aí eu falei, estou chegando do meteoro. Ela falou, o que está acontecendo aí? Mas só que eu fui levar assim, como se eles estivessem me levando deitado, e tinha Hum. umas criaturas bem grandonas que elas como se elas comessem as, as, a gente, todo mundo que estava ali. Então tinha que usar Uhum. uma roupa que quando aquilo, como se fosse um bico de um pássaro, Uhum. para pegar para comer, o bico batia naquilo e não comia. Então eu Tipo fiquei assim, mas armadura. poxa, é tipo uma armadura. Eu falei, mas e a gente foi para dentro, como se fosse intraterreno, nesse Hum. meteoro, nesse cometa, nessa pedra. E aí a gente foi para dentro e lá comecei a ir para um monte de lugar. Comecei a ver várias situações. E todas essas situações que eu passei, olha, eu estou pensando aqui agora, caramba. Então quer dizer que eu tive acesso, será que eu tive acesso a várias experiências de vidas, né? Pensando aqui Fractais agora. seus. Isso que eu ia te perguntar, se são fractais seus que você acabou vendo com sua consciência. Eu acho também que serviu para entender, porque eu sempre questionei quando era criança, por que eu recebia muito presentes das pessoas. Sabe assim, Hum. eu tenho isso, quer para você? Quer para você? Quer para você? E as pessoas iam me dando presente. E outras coisas também, enfim, coisas que, por que as pessoas me chamam para almoçar, me chamam para Tudo é viajar. energia, né? Tudo é energia. Sua energia provavelmente estava aberta para Mas isso. quando eu fui vendo aquelas vidas, por exemplo, assim, eu vi um lugar que eu era muito grande, grande que eu digo de tamanho mesmo. E os Você era seres humano ou humanoide? não consegui ver o que eu era, mas eu era grande e ocupava bastante espaço pelo que eu via lá. Sabe que E eu aí pensei era ver como aqui agora? hum, Você pode estava vendo fractal intraterreno. Porque eu já tive uma experiência assim, em que eu entrava e via alguns gigantes. E eu era uma das gigantes também. Aí você pode ter tido uma experiência com gigantes, se vendo, e aí sabe? eu me lembro que eu estava indo para esse lugar ensinar a esses pequenininhos Hum. coisas, né, para eles sobreviverem. Só que aí eles pegaram tudo que eles tinham de melhor e começaram a me dar. E eu falei assim, não faça isso. E aí a pessoa falou assim, não, mas isso aí é como se fosse oferenda, como se fosse oferecendo o melhor que a gente tem para você. E aí as outras vezes começaram a ser assim, comecei a ver ouro, vendo ouro e tal, e vi algumas pessoas, e aí eu cheguei num lugar que eu falei assim, nossa, tem tanto Oi, buraco. Rô! Seja bem-vinda, meu amor! Ah, Rô, que bom que você tá aí. Eu Todos sejam bem-vindos, viu, meus queridos? Ah, te falei assim, cortei. todos, Pode falar. não, tudo bem. Falei, tem vários buracos e tem um ser meio gordinho me puxando para dentro do buraco. Eu não sei se eu tenho que puxar ele. Aí vai falando. Ela falou assim, sabe onde você está? Eu falei, não, você está no umbral. Você está Olha, resgatando tudo isso aí. Eu falei, caramba, tem até cova já infinita estava aqui. Tem até ao trabalhando no final. Umbral. E engraçado que nesse lugar eu vi meu padrinho, E vi você já me tinha sido ajudando. preparado há muito tempo, né? Você tinha sido preparado no mundo espiritual, que a gente toma vários cursos, iniciações lá, para ser preparado para o trabalho. É, pode ser. E aí eu comecei a fazer esse tipo de resgate. Depois daí eu fui para o Egito, ou parecia o Egito, porque eram umas pirâmides e tinham pessoas trabalhando. E embaixo da areia, que é hoje, tinha tipo uma linha de trem, tinha, sabe assim, uma coisa comprida que vinham transportes, passavam por ali, saía de dentro da terra e caminhavam por ali dentro das pirâmides. E eu falando, nossa, eu quero saber aquilo, eu quero ver aquilo. Ela falou, você não tem permissão. E todas essas vidas eu vi que alguém me matava por trás, como traição. E no Egito eu falei, não, eu quero ver aquilo. E eu tinha como se fosse o braço direito, né? Ele falou assim, não, você não pode ajudar esse povo, você tem que explorar ele. Aqui a gente explora até morrer. Eu falei, não, eu não quero que eles morram. Eu quero que eles vivam e sintam essa vida. E aí ele falou assim, então ali, aí quando eu olhei, pum. Eu falei, não, não quero morrer agora, não, porque eu tenho que saber que se isso é no Egito aqui, aí pum, aí eu voltei.
E aí, Ai, meu Deus. voltando ao nome místico, eu falei assim, olha, falei para a dona, ó, você disse que o nome místico viria através da nave-mãe. Aconteceu isso, eu vi uma nave-mãe, fui para o planeta, me chamaram de Kim, fui pesquisar, contei tudo para ela, e deu Kim 154. Aí ela, deixa eu ver. Aí, qual era a minha ansiedade? Quando eu entrei para estudar na nota esotérica, a turma, os alunos, né, falou assim, Léo, quem tem nome místico de 3 letras e 3 números tem energia extraterrestre. É conhecido aqui como ET. Então, como Kim 154 tinha 3 letras e 3 números, eu falei, caramba, a pessoa, será que vai ser esse? E ela demorou um tempinho, né, que ela foi lá perguntar ao oráculo, enfim, as coisas dela. Aí ela falou assim, olha, é assim, seu nome místico é esse Kim 154. Esse é seu nome místico. Foi que legal. Ela falou, mas está faltando um. Tem que ter um aí na sua mente. Vê na sua mente. Eu falei, ó, depois que eu fiz a regressão, não sai da minha cabeça Maldek. Aí ela falou, o que é Maldek? Eu falei, Maldek era um planeta que explodiu e agora virou um cinturão de meteoros antes de Plymouth. E aí ela falou assim, deixa eu conferir aqui rapidinho. Eu falei, seu nome é Kim 154 Maldek. Aí eu comecei a ser chamado de Kim, desse que Leonardo Kim. E só que aconteceu uma coisa, depois de um tempo eu fui estudar um pouco, né, sobre os Kins, acabou que eu não estudei tudo. E o nome lá, É o nome amplo, hein? O estudo dos é 15, do calendário maia é muito, amplo. Você tem que passar um tempão estudando. eu não Eu estou fui iniciando até o final. agora. E aí o nome do Kim 154, o planeta dele, é o Maldek. Incrível, Quando eu vi aquilo, conexão eu falei, total. caramba, é o nome dele, fiquei todo animado. E aí, bem, aí eu fui para começar a atender. Não me botaram na bolsa, nem me botaram para pegar senha, botaram para levar as pessoas para receber passe. Só que no primeiro dia, quinta-feira à noite, aí eu vou lá, meu Deus, estou participando da abertura, tá não sei o quê, e vou começar. Sabe quando é a primeira vez? Caramba, o que minha mãe vai pensar? Que eu sou macumbeiro, eu estou Olha pra fazendo ele, macumba. nossa mente fica a mil, né? É, Pensando o que os porque outros vão pensar. Incrível. desculpa. Aí eu falei assim, porque assim, tudo para mim é novo, o que eu estou fazendo aqui e tal? Aí eu falei, Deus, me deu um sinal que eu estou no caminho certo. Acabou a luz. Tuf. Aí eu abri o olho, tá tudo na escuridão. Falei, sou eu, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha. Aí eu falei, Deus, acende a luz voltou. Aí eu falei, Ih, olha só, obrigado. incrível. Mas Deus, me dá um sinal que eu estou no caminho, pum, a luz apagou. Eu falei, o sinal é a luz. Meu primeiro dia. Aí, cara, Aí eu começou o imagino Deus atendimento. pensando, meu Pô, Deus. cara, eu tô apagando e acendendo a luz, aí você não tá entendendo. E aí eu comecei a levar as pessoas. Só que assim, quando eu me aproximava, a porta é aqui e tem um altar grande. Quando eu pegava a pessoa e chegava perto do altar, meu olho fazia assim, ó, e eu ia para trás, como se fosse cair, incorporar alguma Em coisa. transe. E aí eu caía, pum, e ficava. Eu dei mais trabalho do que ajudei no primeiro dia. E as pessoas vinham me ajudar, reza, toma esse colar, toma essa espada, eu não sei o quê. Eu falei, caramba, é muita energia. É muito, Você não estava nem aguentando ancorar, era tanta energia, né? Para muita ancorar energia. de vez, E que já as não células chegou, vou do começar. corpo físico, né, ficava Não sentindo. aguenta, não aguenta. Aí isso foi na quinta. Sábado de manhã, eu voltei, né? Aí é uma outra roupa branca e tal. A gente sempre falava que quinta-feira à noite é mais um trabalho pesado de obsessão, de não sei o quê. E sábado de manhã é mais saúde, mais família e tal. A gente sempre falava isso. Aí sábado de manhã, aí eu tô levando, me segurando para não passar vergonha de novo. E aí eu olho assim, uma garota que estudava na sala falou assim, Léo, esse arrumou essas coisas que as pessoas fazem. Quero um canal assim, quero um canal assim. As pessoas não vão para. Eu sempre fui assim, o que cair é que Deus quer falar comigo e vai ser isso. Né? Ela procura um canal de cura que eu tô com dor e tal. Aí eu olhei assim, naquele momento que ela falou, quase todos os canais saíram para botar o pé na grama, abraçar a árvore, porque tinha atendido muita gente. Aí eu falei, não tem ninguém. Aí ela falou, fala com o dirigente. Aí eu falei, vou falar com o dirigente então. Eu falei, ó, a fulana da nossa turma de sexta-feira, ela quer um canal de cura, mas não tem ninguém aqui. Aí ele fez assim pra mim. Eu falei, quê? Tem Escolhe um lugar. certeza que não tem ninguém? Ele falou, escolhe um lugar. Eu falei, escolhe um lugar pra quê? Pra você atender ela. Eu falei, não, eu não vou atender, eu não sei nada disso, eu não estudei pra isso, eu não sei o quê. Cara, A não sei o que ele mente falou, fica quieto. começa a querer interferir, né? É muita responsabilidade. É Uhum. muita responsabilidade. Aí vai, escolhe. Aí eu falei para ela assim, eu vou te atender. E fui lá e fiquei em pé assim, por favor, Deus, por que isso?
Quando a moça veio, eu falei para ela, desculpa, eu pedi, aí ele fez o que você falou, mas ele mandou. Eu falei, Léo, se ele mandou, tá tudo tranquilo. Eu falei, tá bom, então vamos fechar os olhos aqui. Cara, de repente, a minha mão começa. E aí começa a abrir telas, assim, começam a abrir telas e telas, onde eu tenho que mexer no corpo humano. Eu falei, que coisa louca, doido. E eu falei, ela falou assim, nossa, gostei desse passe. Eu falei assim, me desculpa. Aí Você quando eu ia chegava a ver saindo, ele com. falou assim, Você vê tudo, né? O visão, né? Ah. aí eu falei assim, aí eu saí, aí ele falou assim, você vai aonde? Eu falei, ah, vou lá buscar. Não, você nunca mais vai buscar, vai ficar aí atendendo agora. Eu falei, por que, Deus? Por quê? E aí eu fiquei até o final. No segundo sábado, aconteceu uma coisa incrível, assim. Eu estava, segundo sábado de atendimento, eu estava lá no encerramento, todo feliz, né? Olá, Caramba, mais um sábado Beth! atendendo. Uhul! Nossa amigona Beth está aí. Seja A Beth fez bem-vinda! live ontem no meu canal, Pô, no fez YouTube, Beth, fez. E você vai no dela, não vai? dia Já marcaram? 29. Dia Hum, 29. uhum. E aí, então no segundo sábado, tô lá em encerramento, duas fileiras assim, o cara no meio com a espada. E aí eu, de olho fechado, todo feliz, poxa, ajudei as pessoas. E aí, de repente, eu escuto, oi? Eu falei, oi? Aí eu olhei pra frente assim, atrás do altar tinha tipo um frade, tipo um santo. Eu falei, ué, o que você tá fazendo aí? Aí eu cutuquei a pessoa, falei, não pode. Aí eu apontei pra outra fila assim, eu falei, tá. Aí eu falei, aí eu mentalmente começou a conversar, falou, tudo bem? Eu falei, quem é você? Aí falou assim, eu sou Saint Germain. Falei, mentira, que Saint Germain não é santo? Uhum. São José Saint Germain, né, que dizem, São José. Aí Uhum. ele falou assim, você não sabe, eu sou esse aqui. Aí tirou, era mesmo o cara da foto que tinha lá no vestiário. Aí eu falei, gente, Saint Germain. Cala a boca, fica quieto, silêncio, alguma coisa assim. Aí, e ninguém, todo mundo de olho fechado. Aí ele botou as duas mãos assim no altar e riu assim e sumiu. E aí eu Incrível. falei assim, cara, acho que ninguém vai acreditar nessa parada, nessa viagem. Ninguém vai acreditar nisso. E aí depois eu contei pro pessoal, o pessoal falou assim, por que você não chamou a gente? Eu falei, eu chamei, cara, vocês brigaram comigo e tal. E no outro, próximo atendimento, o que Mas você aconteceu com sabia aquilo ali? que nem todo mundo ia poder ver, né? Porque você que estava com o dom de ver. Será que todos iam poder ver? Acredito Não, que mas não. aí eu acredito que todo mundo ia se conectar com aquela Ah, energia, com aquela mas, presença, com aquela manifestação, mas entende? eu Acho que é acredito isso. que era só para você, viu? Porque ele falou É, não. pois é, ninguém abriu o olho. E É. aí, e aí no próximo atendimento, aquilo me chamou muita atenção. Eu vi um caroço no peito de uma moça. E aí eu falei assim, não pode mexer, né? Vai mexer no peito da moça, não sei o quê. E eu fiquei, de repente, começaram a sair os órgãos do corpo como se fosse 3D, e começaram a Incrível. passar assim, ó. E assim, você tem que fazer cirurgia aqui, você tem que fazer cirurgia aqui. E aí eu falei assim, moça, tem um caroço assim, ela falou assim, pode tirar, por favor, tira. Então, Acho que ela já sabia. ela já sabia. Já Falou, sabia. tira. Olha Ela que falou, obrigado, tecnologia moça. maravilhosa. Que tecnologia maravilhosa de você poder ver em 3D o que é, fazer a cirurgia, que coisa perfeita. Então, desculpa que eles façam essa cirurgia aqui, e fui. Aí, quando eu falei, olha só, aconteceu no final você fala, né? Como é que foi o dia, o que aconteceu. Aí eu levantei a mão e falei, ó, o que aconteceu? Os órgãos saíram em 3D? Aí tu escuta. Eu falei, gente, tô pagando o mico, tá todo mundo rindo de mim. Ai, não, 3D. Aí eu falei, vou falar do jeito que tá vendo, tá? Eu falei, não, fala. Só que tinha um carocinho no peito esquerdo da moça. Eu sei que não pode. Tá bom no peito da moça, né? Mas eu tive que fazer essa cirurgia, foi muito mais forte. Falei, não, da próxima vez manda para outro lugar, que tem um negócio de hospital lá. Manda, eu falei, mas é mais forte do que eu. Eu não sei. Fala assim, não vou. Minha egrégora e o ser que Uhum. eu incorporo. Vai lá, a gente não vai cuidar de você, não tem isso. É ali na Não, hora, muito mais é rápido. Tem uma moça verdade. que eu botei a mão aqui na cabeça dela, eu não incorporava 100% não ainda. E aí comecei a fazer uma cirurgia aqui nela. E eu vou Uhum. fazer assim, eu começo aqui, faço tudo que tem que fazer aqui, depois vou para o lateral, vou para trás, terça lateral e para aqui. Quando eu estava na frente, começou a só costurar aqui. Eu falei, que esquisito, vou dar a volta. Dei a volta aqui, ficou aqui. Quando eu ia para trás, a minha mão não saiu, minha mão grudou. E eu fiquei puxando com a outra mão. Aí eu falei assim, entendi, tem mais um pouquinho, né? Aí então eu vou fazer cirurgia mais um pouquinho. Aí eu puxava, não saía. Eu falei, tá bom, vou me entregar essas. Se é isso que ela
precisa, né? Mexer aqui, eu vou mexer. Fiquei mexendo, mexendo, mexendo. Aí depois eu senti que a mão soltou. Falei, tá bom, então acabou, vou continuar. Aí quando eu dei a volta, acabou. Aí ela falou assim, por que que você ficou com a mão aqui? Eu falei, eu não sei, eu não sei. Não existe isso de mim, não. Eu não sei. Ela falou assim, não, porque tem uns 2 meses que eu tirei um tumor aqui. Eu falei, sério? Incrível. Ela falou, tirei um tumor aqui, ó. Aí ela mostrou a cicatriz lá e tal. Aí eu falei, desculpa, mas eu não sei de nada, nem me pergunta. Mas assim, mandaram fazer cirurgia, aí eu fiz. Então aí Porque comecei muitas vezes a ver. a gente trabalha, né, intuitivamente, a gente obedece tudo, mas não sabe todos os detalhes. Mas o importante é se colocar como canal, não É é? isso, pois é. E outra coisa que eles me ensinaram, quando eles me ensinaram a mexer na Kundalini, porque Ah, me conte tudo da Kundalini. eu posso As meninas contar. do Eu vou. biomagnetismo estão aqui. As meninas do biomagnetismo estão aqui. Elas vão querer saber. Não, então, por que que eu não vou falar? Vou explicar o que que eu não falo. Quando eu tava se dando um passe eu me lembro que era uma garota, uma mulher, enfim, e ela era até alta, e aí chegaram 2 seres aqui, 2 ali, um ali, tipo assim, começaram a chegar seres. E aí eu parei de dar o passe, eu falei, o que que aconteceu, gente? O que que eu fiz? Fiz besteira. Uhum. Aí eles falaram assim, você vai aprender a Kundalini. Eu falei, que Kundalini, gente? Eu nunca tinha ouvido falar de Kundalini. Aí você vai aprender hoje. Aí as costas daquela moça, tipo, virou uma tela de computador. E aí eu falei assim, nossa, que legal. Ele falou assim, então, se você virar aqui, apertar aqui, mexer aqui, aqui você faz isso com a Kundalini, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo. Aí eu falei, tá, mas como é que eu posso saber se isso é verdade ou não? Faz para você ver, depois a gente vai te ajudar. Quando eu mexi na Kundalini, tá, mulher? A mulher começou a falar, eu, desfaz, Incrível. desfaz, pelo amor de Deus. Aí falou assim, tá vendo como a gente não pode brincar e nem ensinar para as pessoas essa coisa, porque uma pessoa, e se você só aprender isso que você está fazendo, é só um pouquinho de um monte de outras coisas. Tem até que depois que eu comecei a fazer atendimento particular no presencial, que eu falo assim, vai aparecer um abraço, mas não é um abraço não, tá? Vou chegar aqui. Aí eu pegava a pessoa e fazia assim com a pessoa aqui, e eu fazia aqui para não falar, né? Ah, eu tô mexendo na tua Kundalini e essas coisas, né? Mexe, faz não sei o que e tal. Então aquilo me deu um pânico. Sabe o que eu me lembrei? Centro de Umbanda, que muitas vezes as entidades vêm assim, abraçando, tocando um pouquinho nas costas, né? Isso ali já pode já ser parte do trabalho Ah, de pode limpeza ser. profunda. E aí eu fiquei com aquilo de toda a noite de atendimento, de cirurgia e tal, aquilo ficou na minha cabeça, Kundalini, 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 Kundalini. Mas E quando acabou, alguém quer falar, resumindo, você ia poder trabalhar com a Kundalini ou não? não, eu trabalho limpando no Ah, presencial. limpando, né? Eu não posso Certo, ensinar. entendi. E se eles pediram que eu não posso ensinar nada dessas coisas, porque Kundalini é uma coisa que mexe com a parte sexual da pessoa. Pode mexer de uma forma tão forte que a pessoa não consiga andar por um período. Pode ser que a pessoa não consiga levantar, né? Porque essa parte é muito forte. Então pediram para não ensinar. E aí eu levantei a mão, depois que eu fui todo dia eu levantava a mão para poder tirar dúvida, né? E aí falou assim, o que você quer falar, Kim? Eu falei assim, ó, o que é Kundalini? Aí todo mundo riu. Aí eu falei, não, gente, eu não sei o que é Kundalini. Aí falou, Kundalini, não sei o que, quando chegar em casa você estuda. Eu falei, tá bom. Por quê? Porque me ensinaram ali a fazer Kundalini. E aí depois eu estudei e vi que o negócio é sério. É uma das coisas mais sérias que tem. Uma E, energia enfim, poderosa, né? poderosa pra caramba. Kundalini é. Eu gostei muito. E aí a ordem esotérica começou a me ensinar muita coisa bacana, sabe? Lá eles viajam para Sedona. E aí o pessoal, Léo, você tem que ir lá, tem contato com os ETs, tem contato com o xamanismo, você tem que ir, tem que ir. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, passaporte vencido, não tem nada, não tem como eu ir. Comecei a sonhar com o Grand Canyon. Falei, gente, eu tô sonhando com o Grand Canyon. Aí o pessoal assim, é porque você tem que ir? Eu falei assim, será que eu tenho que ir, gente? Coisa doida. E aí, no dia lá que tinha que começar, o pessoal começar a dar dinheiro para reservar, apareceu um homem aqui, uma energia masculina, e falou, levanta a mão, você vai, levanta a mão, você vai. Eu falei, não vou, não tenho R$ 1, não vou, não vou, não vou, não vou. Aí sabe quando dá o seu terceiro olho faz pá? Aí eu falei, eu vou. Aí ele falou, então você tem que me dar US$ 300. Eu falei, eu tenho 100 em casa, posso dar 100 depois eu dou o restante? Aí ele falou, claro, você que pode, vai lá. Aí eu dei, eu falei, e agora? Aí eu botei tudo para vender, videogame, Tá tudo que eu vendo? tinha. Quando a gente quer uma coisa, a gente dá um jeito, não E importa. aí
eu entrei no grupo do WhatsApp das pessoas, do que iam viajar. Aí, de repente, ele escreveu assim, passagem de 4.500 por 2.200. Aí todo mundo, comprei. Eu falei, ferrou, eu não vou nessa viagem, eu não vou nessa viagem. Aí, de repente, pede o vizinho cartão emprestado. Todo de vizinho vai ter esse cartão. Pede o vizinho. Aí eu, olha, tá acontecendo. Não, Léo, toma o cartão. Eu falei, sério? Você vai me pagando parcelado? Eu falei, cara, tem que vender esse videogame, tem que vender tudo. E eu comprei a passagem. Só que eu não comprei onde eles compraram. Eu comprei com um amigo que tinha uma agência. Aí eu falei, eu comprei a passagem. Aí, assim, não comprou porque a moça disse que não comprou. Não, eu falei, comprei em outro lugar. Ah, então tá bom. Aí eu falei, pronto, passagem eu tenho. E a viagem na época era US$ 1.800. Eu só tinha dado, acho que 100, né? 1.700, mais 500 para comer lá, né? Para se alimentar e tal. Falei, onde eu vou arranjar esse dinheiro? Fiquei. E aí eu fui fazendo o processo. Tem que tirar o passaporte. Não, visto. As meninas me ajudaram lá e tal. Fui tirar o visto. Vou contar rápido para ver como as coisas acontecem na nossa vida, né? Como a espiritualidade, como a gente tem que ir no local. As coisas vão acontecendo, né? Com mais facilidade, as coisas ficam É, abertas, é incrível. aí eu tirei o visto, eu tinha que ir primeiro num lugar. Nesse primeiro lugar, eu cheguei lá, tinha uma moça forte, assim, tipo americana mesmo, né? E aí ela falou assim, não, você não tem papel, vai embora, você não tem papel, vai embora, você não tem papel. Eu cheguei assim, meia hora antes, eu sempre gosto de chegar sempre meia hora antes em todo o compromisso. E aí ela mandou todo mundo embora para ir procurar algum lugar para imprimir o tal documento. E quem fez para mim meu visto foram pessoas que estavam juntos comigo, o pessoal lá da ordem. Então eu falei, se fala qual, eu vou ter que ligar para a pessoa me dizer qual é, para eu entrar. Eu falei, vai ser complicado. Aí ela, você, vem. Eu falei, não, o meu é só daqui a meia hora. Vem. Daqui a meia hora. Vem agora. Eu falei, tá bom. Aí quando ela falou assim, cadê o documento? Eu falei, olha, vamos ser sinceros aqui. Eu tenho essa pasta com vários documentos, eu não sei o que é aqui. Eu vou abrir aqui, você vê para mim se tem. Aí ela começou a pegar papel. Aí ela, como pode, né? Isso é horrível. Aí eu falei, ferrou, eu tô barrado. Fazer aniversário 27 de janeiro, você lembra a época de escola? Ninguém vai, porque tá todo mundo de férias. Como é que você viveu com isso? Me dá aqui um abraço. Aí ela me abraçou. Foi Ah, mesmo, meu Deus. caraca, eu nasci também 27 de janeiro. Aí eu falei, poxa, que Ah, legal. não, é muita coincidência, Não sincronicidade é? total. Que é E, isso? e ela me abraçando. Incrível. Ah, não. Eu passei tanta coisa, ela começou a contar a história da vida dela. Aí ela, ó, Ela se identificou o com documento você. que você tem que apresentar lá é esse aqui, que aquele pessoal todo não tinha. Você tem, é esse. Entra. Obrigado. Eu entrei, como ela barrou todo mundo, só tinha eu. Não tinha ninguém lá dentro. Incrível. Aí eu falei assim, vai ali, é digital, foto, não sei o quê. Eu falei, caramba, eu levei 2 horas para chegar aqui, nem 5 minutos para ficar lá dentro. Foi tão rápido. Aí eu fui assim, embora assim. Que coisa esquisita isso. Mas tá bom, vou entregar na mão de Deus. E na segunda-feira seguinte, eu teria que ir no principal, que é onde falam que você foi aprovado, o visto foi aprovado ou não. Chegando lá, entrei, aí tinha uma fila lá dentro. Aí eu falei, caramba, eu sou o último da fila, que coisa louca. E aí muita gente tava falando assim, quando você entrar nesse lugar, fica imaginando a águia, o animal xamânico, o animal do poder, que ele vai dar o olhar para não sei o quê. Eu falei, tá, bastante águia, bastante águia. E a fila andando lá dentro, a fila andando. Eu falei, bastante águia. Quando chega na minha. Aí o cara te fala assim na fila: pra direita, pra direita, pra direita, pra direita. Eu falei, tá, eu já vou, sou o último, eu vou pra direita. Quando ele tava indo pra direita, você não. Eu falei, não, por quê? Você é pra esquerda, senta aqui. Aí eu falei, que coisa louca. Aí a gente começa a ir pra a teoria da conspiração. Os Estados Unidos É... já sabe o que eu quero, não sei o que, já começa a viajar, né? Por que todo mundo tá ali e eu tô aqui? Será que aquele grupo é melhor do que eu? E a gente começa a viajar. Ele falou assim, vai lá naquele lugar. Aí eu fui em um lugar lá, e a mulher, aí você bota o passaporte assim, não sei o quê, volta pro lugar, senta lá atrás. Falei, que tratamento diferente, por que só comigo que ele tá fazendo? Sabe assim, então começando, tem coisa esquisita aqui. Eu falei, águia, cadê a águia? Aí vai lá pra fila. Quando eu tava indo pra uma fila, pra fila principal, eu achei que tava assim, negado. Não, pelo amor de Deus, minha prima vai pra Disney, eu vou com ela. Negado, não vai. Aí tu viu um monte de gente chorando nas cabines, assim. Eu falei, não vou nem chorar, porque quem sou eu para ter um visto americano, né? E aí, quando ia ser a minha vez, eu vi a águia no número 11, no guichê 11. Hum, Eu falei, é para lá que eu tenho que ir. Se alguém vier. Aí o guichê 11 esvaziou. Aí eu fui, cara, não, fica aí um pouquinho, espera aí. Aí eu falei, mas espera aí. Aí mandaram uma família. Aí falou assim, fica lá na fila então, lá atrás. Aí a família, aí, negado.
Não, não sei o que, negado. Aí, minha vez, quando eu fui ao segurança, espera, você pode esperar um pouquinho, dá a vez para essa senhorinha? Falei, claro, só que aqui eu sou um amor de pessoa, mais ainda. Uhum. Aí a velhinha foi, a velhinha conseguiu. É, mas aquela família toda não conseguiu, e eu fiquei pensando. Quando eu cheguei, juro, para minha cabeça, acho que foi tudo muito rápido, porque quando eu botei toda a documentação, o passaporte, assim, ela falou, oi, Leonardo. Aí ela falou assim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, por que que. Aí, será que ela viu no computador, viu rápido? Foi muito rápido ela me chamar de Leonardo. Eu falei, tudo Uhum. bem. Tá, o que que você vai fazer lá? Eu falei, vou fotografar o Grand Canyon, não sei o quê. Eu tô com vontade, tá bom, tá, tá, então tá, tchau. Eu falei, tchau o quê? Tchau o quê? Tchau. Como assim, tchau? Tchau o quê? Aí falou, tchau. Eu falei, tá, mas e aí o visto? Você botou na hora de preencher, receber em casa, você vai receber em casa. Ah, eu tenho visto americano? É claro, boa viagem, tchau. Juro, Que massa. eu não conseguia andar. Eu, eu, Você ficou eu, extasiado, né? eu fiquei. Só que aí uma pessoa me ligou no dia anterior e falou assim: tudo bem, o que você vai fazer? Eu falei: ó, eu vou ver o meu visto amanhã para a viagem. Ele falou assim: então fazer uma aposta? Eu falei: o que você quer apostar? Ó, vou levar um grupo amanhã e se você tirar o visto, toda a comissão desse grupo que vai comprar na loja lá é seu. Eu falei: sério? É seu. Eu falei: ó, você está prometendo os meus mentores, meus mestres, a minha egrégora? Falou assim: não, envelope fechado. Só que assim, o máximo que eu já recebi de comissão na minha vida foi 500 euros. Máximo 700. Meu Eu falei, tá ótimo, Deus. O que tá você ótimo, eu quero. precisava É, para ficar lá. não, ajudava, né? Ajudava, porque já Ajudar, faltava né? pagar a viagem. Uhum. Falei, já tá ótimo, já tá ótimo. E aí, passou um tempo, 2 dias depois ele me ligou. Aí ele falou assim, tá sentado, tá sentado. Aí eu falei assim, por quê? Senta, senta. Aí abriu o vídeo. Eu falei, que foi? Ele falou assim, chuta quanto você ganhou, quanto a sua egrégora te deu. Aí eu falei, bem, minha egrégora é uma egrégora sinistra, né? Então você disse que Hum, 500, eu aposto que foi 1.000 euros. 3.500 euros. Falei, quê? Você falou para não abrir, para deixar lacrado, tem lacrado 3.500 euros. Eu falei, mas eu incrível. nunca ganhei isso. A pessoa que apostou falou. Eu falei, obrigado. Nossa, paguei a viagem, fui com a mala vazia para comprar roupa e tal, mas chegou, eu quero contar para vocês tudo o que aconteceu lá. Uhum. Isso é Então muito conta. legal. Primeiro, chegando lá naquela parte que você tem que entrar nos Estados Unidos mesmo, né, que você pode ser barrado ali, a moça pegou meu passaporte e escondeu. Pedi só para ela segurar, escondeu, mas só que ela sumiu. E todo o grupo passou. E todo mundo ia me ajudar, porque eu não sei inglês. Todo Uhum. mundo que sabia inglês passou. Uhum. E aí eu falei assim, meu Deus, e agora? Aí eu falei, cadê a moça com meu passaporte? Corri, voltei correndo. Eu falei, agora eu vou voltar pro Brasil, agora já era. Aí vem a moça lá conversando com a outra, rindo. Eu falei, cadê meu passaporte? Ela, calma, eu falei, calma, já tá todo mundo lá. Ela, por quê? Porque o pessoal já passou. Eu falei, já vem outro avião aí, vamos correr aí. A gente correu. Aí eu falei assim, calma, deixa eu ver aqui, vou perguntar ao meu mentor qual o lugar que a gente tem que ir. Aí mostrou lá o número aí, a gente tem que ir naquela, vamos para aquela fila. Aí chegando lá, eu com ela, aí eu falei assim pro cara, I'm sorry, no speak English? No speak English. Aí ele riu. Aí ele pegou meu passaporte e falou, Leonardo, você é o que dela? Eu falei, você fala português? Aí ele, claro que eu falo português. Eu falei, caraca, que egrégora é essa, cara? Que espiritualidade que é Rapaz, essa? Nem essa tem aí é medo. pau, é pau, é pau, Aí ele é. falou, Leonardo, toma teu passaporte e volta para a fila, já que você não é nada dela. Eu falei, não, mas volta para a fila. Caramba, tá bom, eu voltei para a fila. Aí eu falei assim, tomara que ela fale virado para cá para eu ver que ela para confirmar. E ela jogando o cabelo, não vi que ela falou. E ela foi embora. Aí me chamou. Aí falou assim, aí, Leonardo, tudo bem? O que você vai fazer? Eu falei, sou fotógrafo. E minha mochila tá assim de máquina mesmo. GoPro, um monte de coisa. Vou tirar foto do Grand Canyon. Eu falei assim, tá bom. Eu falei, você quer ver? Eu abro aqui. Não, pode ir. Foi sério? Eu, eu quero ver as fotos. Hein? Falei, como é que eu te mando? Eu vou achar essas fotos. Eu falei, entendi, entendi. E aí, quer dizer, eles vão pesquisar se eu fui tirar mesmo, né? Aí a viagem começou. Primeiro dia de ir para os rituais, assim, nos vórtices de energia. Eu no carro, todo mundo tocando música. Todo mundo feliz. Porque eram 3 carros e cada carro cabiam 8 pessoas, assim, mais ou menos. E aí, de repente, eu vi uma luzinha branca, assim, perto de mim,
Vocês estão vendo essa luzinha branca? De repente, sai de dentro assim, de mim para fora um choro. Mas era um choro. Não era assim chorando. E eu falei, gente, não sou eu que estou chorando, não. A pessoa, aconteceu com todo mundo a primeira vez. E eu não parava de chorar. Chorar, 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 chorar. E chegamos lá na Catedral Rock. E eu caí no chão. Quando eu saí do carro, eu caí, não tinha força nas pernas. Aí veio segurança. Aí falou assim: ó, se você não levantar, você vai ser preso. Aí eu falo que eu tô passando mal, falar qualquer coisa, porque eu não consigo parar de chorar. Coisa doida isso. E aí, tá, a gente foi na igreja, né? E depois fomos para um outro lugar que estava ruim de estacionar. Aí eu desci, aí veio uma desencarnada, uma índia local, americana, e falou assim: ó, vai para cá, entra aqui que a gente quer conversar com você. Aí eu fiquei olhando para lá de longe, estava com um senhor aqui, que era do grupo. Aí eu falei: o que tanto você olha para lá? Tem uma, eu falei, de feiticeira, tem uma feiticeira lá, naquela árvore lá dentro dessa mata, quer que eu vá lá. Aí vai que eu tô aqui te olhando. Eu falei: não, vai, cara, quem sabe eu te passo uma informação bacana. Aí eu fui. Aí quando eu vou entrando na mata, eu vejo índios, e cada um com um animal. Eu falei: ah, isso é o tal do animal do poder. Que bacana isso. E eu tô chegando. E aí, quando eu chego perto dessa árvore, tinha um círculo, todo desenhado. E ela estava sentada lá. E aí, Incrível. cara, tinha uma mulher do grupo, sempre do grupo, né? Grupo é grupo. Ela deu um grito: quem? Volta agora! Eu tomei um susto. Eu corri. Aí eu falei pro dirigente: vamos fazer ali que ele tem. Não, a gente vai fazer onde eu quiser, onde eu falar. Onde... Eu falei: mas ela tá chamando. Aí, nada. Não pôde fazer. E aí, quando a gente fez o primeiro ritual, eu fechei o olho e veio um índio com pele de bicho, sabe? Uhum. Desencarnado. Assim, ele começou a conversar comigo, explicar tudo o que estava acontecendo. Só que eu tinha que escutar ele, tinha que escutar o cara que estava falando o ritual, né? E aí, ele falou assim: e essa ETzinha que está com você? Eu falei: ETzinha? A moça que estava ao meu lado, eu olhei assim de olho fechado, era uma ET. Eu falei: Incrível, caramba, essa é a encarnada. ET dela? Você essa é a ET? Essa é ela. Eu falei: caramba, que legal isso. E ali Super começaram a legal. acontecer várias coisas. E aí, no dia seguinte, a gente foi para o Animal do Poder, ritual do Animal do Poder. No ritual do Animal do Poder, eu me fechei assim, eu com a mão para trás assim, porque sabe aquela coisa assim, a- sabe quando, quero ficar jogando, mas sabe quando uma pessoa, o dirigente, fala assim: aqui é o local do ritual do poder, de repente todo mundo incorpora o animal, nem começou a fazer o Hum. ritual, eu falei: "Ih, não, vou me prender aqui e tal." Aí E aí todo mundo você foi. olhando, o negócio tá lá, os animais Não, estão lá, e isso você foi vendo no tudo. isso foi no outro dia. Mas eu Uhum. senti que o meu corpo começou a mudar, não era eu. Eu falei: Uhum. cara, que isso aqui tá esquisito, eu não tô conseguindo controlar essa energia. Que animal que vai Uhum. sair daqui? E eu fechei, travei assim atrás. E o rapaz que acompanhou a namorada na viagem, que Uhum. não tinha conhecimento, não tinha nada, ele caiu de quatro e começou a virar um bicho. E eu falei: caramba, esse negócio é sério, eu nem fingir. Eu não Uhum. acredito em nada. Aí, de repente, todo mundo fez, menos eu. Aí eu escutei assim, o não sei o que me chamou, não me lembro direito. Ele não mostrou qual animal dele, não. Aí tem não vou mostrar aqui, mas muita gente sabe quem faz hipnose, que tem um jeito, que tem algumas religiões que usam isso, né, para hipnotizar as pessoas, para as pessoas fazerem. Aí assim, não, ele vai falar agora. Aí, quando você fala, você olha o comando da hipnose, você vira o olho e vai. Aí ele fez Uhum. isso comigo. Aí eu comecei a ver pena preta no meu corpo. Meu corpo tá todo cheio de pena preta e fazia um barulho com a boca. E eu falei: caramba, eu tô vendo um corvo, eu sou o corvo. E Incrível. eu me vi voando, lógico que eu não fui, mas eu me vi voando e fazendo manobras lá e voltei. Aí todo mundo começava a gritar: o corvo, o corvo, o corvo. Aí eu falei: cara, que parada louca é essa, né? Não Que parecendo de massa. ayahuasca, né? Eu ia Lá, perguntar isso, se vocês tinham tomado alguma coisa, ayahuasca, alguma coisa assim. nada. E aí, Incrível. mas lá tem vários vórtices. Teve aqui é um vórtex novo que eu fui apresentado, vamos lá para conhecer. No meio do caminho eu comecei a sentir sangue na boca. Eu falei: gente, eu tô com sangue na boca, tô com sangue na boca. De repente eu caio de quatro assim, começo. Aí o pessoal: o urso! Só que eu, como urso, comecei a correr para pegar o dirigente.
Aí falaram que ele corria. Segura ele, segura ele. Um monte de mão segurando. Aí fala, aqui em volta, aqui em volta. Eu falei, esse cara é muito mais forte do que eu. É muito louco isso. Né? Isso é muito doido. É um poder muito grande lá, né? Não, mas assim, quando a gente vai para algum lugar e a gente se conecta a essas forças, isso é muito bacana. Eu gosto, assim, eu não gosto muito de perder o controle de mim, né? Mas Uhum, quando acontece uma coisa, a gente aprende muito. A uhum. gente aprende bacana isso. E quando a gente foi para o Grand Canyon, eu vi uma nave fininha, assim, conversando comigo, falando que entrava por ali para ir lá para pegar energia feminina e outra energia masculina no núcleo da Terra e tal. Só que o precipício aqui, eu fui conversando e andando. Eu queria tocar naquela nave. E aí todo mundo me segurou. Calma, calma. Eu falei, o que foi, gente? Você ia cair ali embaixo. Eu falei, mas eu tenho que ir naquela nave. Aí a nave já tinha ido embora. Eu falei, mas tinha uma Hum. nave ali. Aí foram lá me mostrar, porque eu falei que ela disse que ali era energia feminina e masculina. Lá tinha o nome de toda a colina, de todo o morro. E lá era o nome de uma mulher e o nome de um homem. A pessoa, então Incrível é a para forma como confirmar. você se conecta, né? Com a informação do campo. Muito fascinante, muito legal. Legal. E aí eu falei assim, nossa, isso aqui é muito louco. E aí no Grand Canyon tinha uma casinha que ali fazia, os índios faziam rituais ali. Quando eu estava andando, eu escutei, você não pode entrar, você não pode entrar, você não pode entrar. Eu falei, por que eu não posso entrar? Não faço mal a ninguém. Eu não consegui ficar ali dentro. Veio uma Hum. energia tão forte que eu fiquei chorando, acho que 30, 40 minutos. Você acha que foi E aí energia de quê? Assim, alguma memória do pode ser, passado? pode ser memória, pode ser, como você falou, fractais. E Uhum. a moça falava que eu chorava e falava assim, blá, blá, blá. Falava uma outra coisa que ninguém entendia. Blá, blá, blá. E às vezes vinha uma canalização. Vocês têm que não sei o quê. Blá, blá, blá. Lá é muito forte. E aí, o pessoal falou, vamos alugar um hotel perto do Grand Canyon que a gente vai fazer um ritual à noite. Chegando lá nesse hotel, começou a chover com um pingo assim, ó, desse tamanho no chão. Raios e trovões e tal, e não conseguiu fazer. Aí no dia seguinte, uma pessoa do grupo falou assim, quando não tem permissão, não tem permissão. Não tem permissão. Hum. Aí de repente todo mundo do carro começou a rir e me zoar. Falei, gente, eu não estou entendendo, estou fazendo papel de bobo aqui, que eu não estou entendendo. Estou falando de mim, rindo de mim sem saber. Você não sabia que iam fazer ritual com você no Grand Canyon à noite? Eu falei, iam fazer ritual comigo? Para chamar os ETs. Eu falei assim, e eu fiquei assim, calma aí. Depois da viagem me contaram que tinham combinado o almoço. No almoço, tinham falado que através de mim tentavam fazer um ritual com contato com os seres das estrelas e tal. Aí eu senti um pouco meio que abuso, né? Tipo assim, como é que sem me avisar e tal, mas foi isso que foi dito no carro. Mas acabou não acontecendo também, por causa da chuva. É só com a permissão da espiritualidade, Né? né? Quando ela dá E permissão. quando a gente voltou para Sedona, um grupo, aí que o bicho pegou. Um grupo falou assim: não, tem um lugar tão bacana pra gente ir. Eu falei: você não quer tirar foto? Eu falei: eu amo foto. Quem for no meu Instagram vai ver que eu amo foto. Vai lá, não, vamos lá. Aí eu falei: tá, são quase meia-noite, vamos lá. Eu falei: lá onde? Tem um aeroporto que você chega assim, com o carro, sabe aqueles filmes americanos que você para com o carro assim, todo mundo vê lá embaixo? Eu Uhum. falei: mentira. Aí você pode tirar foto de lá. Eu falei: quero. Aí pegaram um carro lá, escondido de gente, grupinho, e aí me colocaram na mala. Aí eu fiquei assim na mala do carro. Olha que esquisito. Eu sou um cara grande, 1,80 m, ombros largos. Por que eu tô aqui tão apertadinho na mala se tem gente bem piquititinha que poderia estar aqui na mala? Aí eu fiquei pensando assim, por que me botaram na mala? Tá subindo, tô sentindo que tá subindo, tá subindo. E aí pararam no lugar. Aí falaram: é aqui, Léo? Eu falei: aqui o quê? Aí eu levantei, aí eu falei: não. Não, o Léo não tá falando que é aqui. Eu falei: mas é aqui o quê? Então bota o Léo na frente. Bota quem é menor lá atrás. Aí quando foi pro estacionamento do aeroporto, quando virou assim, eu vi todo tipo de ET. E eu ficava com raiva porque só eu que estava vendo. Tava tudo ali no Sabe estacionamento? aquele filme que tem uma cidade que tem vários, eu esqueci o nome desse filme, está passando no HBO, que tem vários tipos de ETs assim, em comércio e tal. E tinham vários tipos, e eu comecei a gritar: volta, volta, eles estão aí, eles querem, os ETs estão todos aí. Comecei a gritar, sozinho no carro, igual o louco. Se E eu, fosse quando. eu, se fosse eu, ia dizer, vai, vai, quero falar com ele.
Mas eu tenho, não sei, tem que fazer uma regressão para ver quem me disse. É, e aí, quando eu tenho pânico, como foi aprender a dirigir, que eu tinha que descer com o carro e vi um monte de crianças jogando bola, eu travei e veio um suor na hora, automático, meu pânico. E aquela hora começou a vir o suor. E eu, vambora, vambora, vambora. Aí, não, a gente não vai embora. Você tem que falar pra gente. Eu falei, tá lotado aqui, tá lotado. E aí, não, vamos um pouquinho pra tu tirar foto. Esquece. Aí me convenceram, eu fui de olho fechado. Eu falei, tá, só vou abrir o olho quando chegar lá naquela parada pra tirar foto da cidade lá de cima, que é bonito. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, caramba, que lindo. Aí tirei foto e vi um C. Parou assim, falou assim, vocês vieram fazer uma coisa aqui. Ah, tá bom. Podem fazer perguntas? Podem fazer perguntas. O C falou, se vai, faz o que você tem que fazer. Faz um círculo e fecha, porque aqueles ali não são bons. Quando eu olhei, vi assim, tipo uns 5, assim, sabe? Aí fecha para eles passarem direto. Aí eu falei, gente, fecha, 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 porque então, aqueles que estão vindo ali não são bons. Quando eu falei fecha, fecha, todo mundo fechou, aí incorporei. Engraçado que também tem os que não são positivos, né? Que ficam Tá? ali querendo ver que energia é aquela que está movimentando. Por isso que eu Incrível. lembrei daquele filme do comércio, porque né, são todo tipo, né? O pessoal ali está afim de consumir alguma coisa. E aí, nesse dia, veio uma canalização para cada um. E aí me disseram que para mim foi comer raiz, muita raiz, eu não comi. A Uhum. maioria das pessoas não fez o que foi pedido. Mas interessante que 90 dias depois eu estava na Índia. E eu falei, gente, hoje eu fecho o portal lá do que abriu em Sedona, que foi dado o recado que ia ser 90 dias. Aí eu falei, como é que a gente vai saber se é verdade ou não é verdade que aconteceu em Sedona? Dos recados. Eu falando assim, e lá na Índia, tipo, tem horas à frente, né? Então tinham poucas pessoas acordadas. E aí, quando eu parei de falar, eu olho, tinha uma casa com todas as pinturas dos símbolos de Sedona, na Índia. Eu dei Nossa. um grito no carro, falei, para, pessoal, para. Aí falou assim, o que foi? Mas o carro estava. Aí eu falei, tem uma casa com todos os símbolos de Sedona, como é que pode estar aqui na Índia? Eu fui naquele lugar, Auroville, que é um lugar que não pertence ao país, que eles mesmos comem, tudo. É uma, esqueci como que se dá um nome, é uma comunidadezinha que eles não pagam, não tem nada a ver com o país, dizem. É bem E legal. Aí você, não, esse símbolo que você estava vendo lá, você já tinha visto em visões, né? não, o símbolo ó, comprei lá em Sedona, Cocopelli. Ah, que Eu tenho massa. tatuado, mas eu vou Lindo. mostrar minha tatuagem. Então tinha Cocopelli com a flauta, tinha Cocopelli com o violão, tinha Cocopelli com o animal do poder, tinha Cocopelli. Falei, como é que na Índia vai ter todos esses símbolos de Sedona? Como pode isso? Aí veio para mim, entendi que era o final mesmo do portal, que o portal Hum. fechou ali, porque símbolo de Sedona na Índia. Falei, gente, eu estou muito feliz e emocionado que isso aconteceu. Essa será se apresentação, né, dessa demonstração, essa confirmação. Eu fiquei muito emocionado. É, E na foi Índia lindo também. mesmo. E na, Foi lindíssimo. E é e como se a na, espiritualidade tivesse preparado tudo, né? E é como se você estivesse passando ali uma viagem física e, ao mesmo tempo, uma viagem de grande aprendizado espiritual. Incrível, lindíssimo. e na Índia também eu tive várias experiências. Em Sedona, eu fui para o quarto, já acho que eu contei Antes de isso, né? Eu fui, antes de você falar isso aqui, Karina perguntou: qual é a sua missão de alma? Se você já descobriu não tudo, sei, se você... eu não sei qual é a minha missão de tchau. Eu acho que todos Podem nós fazer estamos aqui perguntas. para melhorar e evoluir, né? Também, né? Eu acho que É, todos nós e ajudar uns aos outros já é uma missão. eu vi ontem no Instagram uma frase que eu falei, cara, acho que vou levar isso para sempre, que é assim, a gente não está aqui para ser feliz. A gente está aqui para evoluir e expandir consciência. Expandir Isso é consciência. muito, isso tem muito a ver, né? Tem. E aí, lá em Sedona, eu entrei no quarto do hotel, quando eu abri os olhos, eu estava na piscina, deitado na cadeira da piscina. E eu falei, como é que eu vim parar aqui? Eu estava dormindo e acordei de joelhos todo torto na cama. E falei, por que eu estou de joelhos todo torto na cama? Que esquisito. E as coisas foram acontecendo muito. E na viagem da Índia, a mesma coisa. Eu me lembro que me pediram assim, Léo, não fala nada de espiritualidade, porque o pessoal aqui acredita só em outras coisas e tal. Então, eu fui num lugar bem bacana e eu estava assim, ah, é, mas o quê?
E o guia olhando. E eu falando com ninguém aqui, né? O guia não tá vendo ninguém. Ah, que maneiro, que legal. E aí o guia veio e falou assim, você tá bem? Eu falei, tô. Quem você tá conversando? Foi um senhor baixinho que disse que ali tinha não sei quantos elefantes, que é aquele que mandava, é como se fosse um rei, um marajá, ali tinha não sei quantos cavalos. Aí ele disse, ah, é, ele está enterrado nesse lugar aí atrás de você. Eu olhei assim para trás, aí ali era, não sei como é que dá o nome para isso lá na Índia. E ele estava enterrado ali no chão daquele lugar, e eu fui até lá dentro conversar com ele, rezar e tal. Eu falei, muito obrigado por avisar. Aí ele foi esquisito, né? E aí, na hora de ir embora, isso foi muito interessante. Falei, ó, eu tenho que ir para lá. Ele falou, não, lá não tem nada. Eu falei, tem. Lá tem, lá tem. Não tem, não tem, não tem, não tem. Com aquela briga. Aí o guia que tá aqui falou assim para ele, ó, deixa só ele ali ver que não tem nada. Aí um ficou olhando pro outro, silêncio. Eu falei, eu vou lá ver. Tinha outro lugar maravilhoso, que parecia um paraíso. E lá dentro desse lugar tinha um templo muito maravilhoso. E eu falei, como é que ele disse que não tem nada? Aí eu entrei, fui lá, e quando eu cheguei lá, nossa, tive uma conexão incrível. E eu voltei, aí ele fez assim pra mim, como você sabia que ele tinha uma coisa? Eu falei, eu estudei. Não podia fazer. Tinha acabado de receber o recado que eu tinha que ir lá, né? E foi muito legal isso. Que E a outra coisa massa. que aconteceu na Índia, outras coisas, né? Foi que eu fui lá, tem um mini templo Taj Mahal, que é imitando o Taj Mahal. E aí vi uns macacos assim, de tipo 1 metro, sabe? Os macacos. Eles pulavam, faziam um barulho no chão. Bum. E eu ali com medo. E aí, de repente, eu escuto assim: você não vai vir me visitar? Eu falei: Você quem tá estava falando ouvindo isso? eles falando? Não, uma mulher. Você não vai vir me Hum. visitar? Eu falei: quem tá falando isso? Eu tô aqui dentro do templo. Vem me visitar. Quero conversar com você. Eu falei: gente, a mãe do moço que construiu isso quer conversar comigo. Aí todo mundo: mentiroso. Porque o cara fez isso para a mulher, para a esposa, não fez para a mãe. Aí eu falei, tá, mas estão dizendo que a mãe quer falar comigo, eu vou lá conversar. Conversei, ela falou sobre dinheiro, e aí as pessoas, lá o ritual é assim, você jogar notas. E eu tinha, que louco, mas eu faço às vezes. Tinha um lugar assim, o túmulo aqui, lá embaixo as pessoas jogavam dinheiro. E tinha um espaço na parede. Ela falou, fica ali dentro um pouquinho. Aí eu entrei naquele espaço, ó, louco, todo mundo olhando para mim, jogando dinheiro, tirando foto. E ela, tá bom, tá bom. Aí saímos e tal. Aí quando chegou no hotel, o pessoal assim, e a tal mãe? A esposa que virou mãe. Eu falei, gente, é a mãe que está enterrada ali. Então vamos pesquisar agora. Aí estava escrito lá, o príncipe fez para sua mãe Hum. o templo do Alto Taj Hum. Mahal. Caramba, isso é muito sinistro, porque você não falou. Eu falei. Eles não Incrível. acreditam nisso. Sua, Por isso que eu me- gosto muito de. sua mediunidade é muito, muito forte, né? Você é clareaudiente, você ouve, você vê. Eu não entendo muito isso não, mas eu sinto que é bem aberto. É bem Eu me lembro também aberto. que tem um lugar lá que tem as cavernas, sabe? Uhum. Elora, tem um outro lugar lá, agora eu não lembro o nome. E todo mundo tinha que parar, ninguém podia entrar, porque iam entrar uns alunos de uma escola, em uma caverna. Então os alunos entraram, cantando, dando tchau pra gente, todo feliz. Aí eles entraram, subiram, deram a volta, chegaram lá em cima, deram tchau e foram. Mas o caminho era esse, você subir mais uma e depois descer por ali. E aí você está escutando aquele barulho de alunos de escola, eu falei, espera um pouquinho, senão a gente vai ficar com esse barulho. Quando eles deram tchau, eu falei, agora a gente pode ir. Tô subindo. Aí eu falei, que esquisito, as crianças pararam de fazer barulho. Que eu queria tirar foto delas, porque as crianças indianas são bem bonitas, né? E eu comecei a ir atrás das crianças. Cadê as crianças que subiram? Hum. E aí dentro dessa caverna tinham várias outras cavernas. E eu falei, será que elas entraram aqui e foram lá para dentro para estudar alguma coisa? E aí quando eu entrava nas Você cavernas, estava em dava um grupo? medo. Não. Você estava em Tava, grupo? tava. E me dava um medo, eu chamei alguém para ir comigo e não, ninguém vai. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? E, e aí eu Uhum. não sei onde foram parar aquelas crianças até hoje. Eu acho que eram espirituais, porque elas não iam sumir do nada. Não, eu acho que elas entraram em Alguma alguma energia. caverna. Eu acho que elas entraram em algum buraco daqueles e foram estudar lá Hum. para dentro da Terra, sabe? Hum. Foram estudar tipo Hum. uma coisa intra, assim, bem dentro mesmo. Porque já era uma caverna e dentro dessa caverna tinham várias outras caverninhas, assim. E eu falei,
cara, mas eu tenho medo de ir sozinho, porque ninguém queria ir comigo. Eu falei, eu não vou, vai que eu incorporo lá dentro sozinho, enfim. Isso me chamou bastante atenção lá na Índia também. E tô tentando acelerar. E uma que, quase no final da viagem, eu vi um índio, tipo quase igual a Shiva, e era tipo um mar, assim, e ele tava assim, ele falou assim, você tem que visitar um templo que tem aqui, à direita, não sei o quê. Eu falei, ó, temos que visitar um templo à direita que ele é na água. Aí todo mundo riu, kkkk. Aí ele falou assim, não, tem um templo. Ele falou assim, tá, se a gente for para a direita, a gente vai visitar. Aí eu falei, não, a gente vai para a direita. Aí o carro vira para a esquerda. Aí todo mundo, não sei o quê. Aí o carro virou para a esquerda para virar para a direita. E o carro Hum, foi para a direita. E quando a gente foi, andou mais um pouquinho, tinha um templo dentro do mar. Mas era um templo muçulmano. Mas queriam que fosse lá, mas acabou não indo. Não aconteceu. Eu lembrei agora de um outro lugar que eu fui, que eu estava passando assim, tinha meio que um morrinho. Aí vi um você falou assim, você sabia que um meteoro caiu nesse vulcão? Eu falei, o quê? Desce, pega uma pedrinha e leva para você, que essa é a pedra do vulcão com o meteoro. São pedras misturadas. Eu falei, eu quero. olha. Eu falei, para o carro, stop. O inglês básico, stop. Aí o que foi? Falaram aqui que um meteoro caiu nesse vulcão e para pegar pedrinha. Na Índia tem vulcão, não sei o quê. Aí perguntaram ao motorista, aí não perguntaram assim se era vulcão. Aí perguntaram assim ao motorista, o que é isso aqui? Aí o motorista falou assim, isso aí era um vulcão que caiu um meteoro nele. Aí o pessoal, caramba, eu falei, aí ninguém quis parar. Só queria pegar duas pedrinhas só. Mas essas coisas são bem legais que acontecem Ó, com a seria gente, massa. né? Ah, bem legal. Oxente, você tem que montar viagens pra gente ir, que já vai ter o guia lá e a gente Eu vai para montei todos os para lugares setembro, legais. para ser dona, mas não rolou. Dólar cara, não sei o que, o pessoal tá com visto é só da pro ano que vem. Enfim, eu não Marca pro perdi. ano que vem que todo mundo vai se organizar para ir. E Mas avisa, viu? eu pedi pro cara fazer Índia, Nepal para fevereiro ou janeiro do ano que vem. Até agora ele não mostrou E nada. não Mas precisa nem também fazer o legal. roteiro, porque a espiritualidade mesmo vai trazer para você. É. O roteiro vai Não, ser massa. eu gosto muito do Ó, sul o da Luca tá Índia. falando, me convida. Já segue o Léo lá, para quando ele postar as viagens que ele vai promover, Não, vocês sabe o que é saberem. legal? Sabe o que é legal? A gente pode se conectar em qualquer lugar. Vou falar uma coisa aqui que muita gente não pode gostar, mas eu vou falar. As pessoas falam assim, Léo, vamos fazer o ritual de abrir o portal? Eu falo, não. Mas por que não? Eu falei, não. Sabe por quê? Vou contar uma coisa aqui para vocês. Portal a gente pode abrir a qualquer hora. Portal a gente pode se conectar a qualquer hora. Só que portal é uma coisa muito séria. Portal é assim, quando eu aprendi a abrir portais, eles falaram assim, você não pode esquecer como você abriu, porque você tem que fechar da mesma forma. Uhum. E eu falei, eu tenho que compartilhar isso com alguém. E aí, estava tratando uma pessoa, era assim, eu tratava essa pessoa e essa pessoa deixava eu estudar o corpo humano. Tinha essa troca. Uhum. Não cobrava, mas em troca eu estudava o corpo humano. E falaram assim, faz com ele. Eu falei, tem permissão de ensinar? Tem. Eu falei assim, vou te ensinar a partir de hoje a abrir portais. Você topa? Então. Aí, vai lá, faz do jeito que você for. Aí quando ele estava abrindo, eu falei, parou. Ele falou, por que você levou a gente para o fundo do mar? Ele falou, cara, não estou nem pensando, estou fazendo. Eu falei, não, desfaz tudo, vamos desfazer tudo. Aí eu falei, você quer ir para tua casa agora? Ele falou, como assim? A gente está na tua casa agora, vamos abrir um portal para ir para lá. Tem alguém lá? Ele falou, tem. Aí a gente abriu, aí ele falou assim, minha casa. Eu falei, então, vamos ficar aqui. Quando alguém chegar aqui perto, a gente fala com essa pessoa para a gente aprender isso, a biolocação. Bilocação, né? É, Então, a a- bilocação foi feita através do portal que abriu, foi isso? isso. E aí ele falou, não, volta. E ele desfez, porque era ele que estava no comando. E ele desfez. Aí eu falei, por que você fez isso? Aí ele falou assim, não, eu não gosto dessas paradas, não sei o quê. Aí no final ele falou assim, vamos lá para casa comer pizza, é melhor. Tá todo mundo lá comendo pizza, vamos lá. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei lá, duas pessoas falaram, vocês não estavam ali? Vocês não vieram? Não estavam ali? Eu falei, tá vendo, seu imbecil? A gente podia ter estudado isso, a gente podia ter aprendido isso. E por isso que eu acho que portal é uma coisa muito séria, entende? Ah, com E tem certeza. Porque você muita tem que gente saber abrindo abrir portal aí. e não fecha portal, aí os seres, né, negativos podem passar, podem querer influenciar. Essa coisa duas coisas que em relação assim, a ritual que eles me falaram que é bem sério é abrir portal e fogueira.
Fogueira Fogueira também. é Fogueira é um uma portal coisa, também? é um portal de energias. É, Ih, vai ter um monte de fogueira aqui em São João agora, um monte de portal. não, Eu mesmo vou não, acender um não, não, portal aqui. não. É porque onde eu morava, é assim, vou fazer a fogueira para a lua tal e chamar não sei quem. Ah, já com ritual, É, intencionado. vou acender a fogueira para não sei o quê, vou acender a fogueira e chamar não sei quem. Já era, porque eu acho que como mexe com luz e tudo e tal, nem tudo. Se você depois não. Todo ritual tem que ter abertura e fechamento. Lá no meu grupo de Uhum, cura que tinha, a gente fazia abertura e uhum, fazia fechamento. Né? uhum. Não é para ficar nada na minha casa, até no atendimento presencial, no final passava fogo para fechar e falar, eu estou fechando o atendimento aqui para não ficar nada. Mas tem gente aí que vê qualquer coisa na live, na internet e faz em casa. Ah, vou É, fazer uma fogueira para o portal da lua vermelha, da lua laranja. E nem sabe o que está fazendo. tomar um pouco de cuidado. É, A tem que gente que tomar trabalha com mesas cuidado. radiônicas, a gente abre o portal e no final a gente tem que fechar, dando comandos quânticos para poder fechar portal. É, Fechar a energia, selar. todo qualquer ritual tem que ter abertura e fechamento. Né? Mas Hum. fogo, né? E essa outra coisa que está em portal são coisas sérias que não tem como ficar brincando, tá de bobeira assim, como se fosse uma experiência. Né? Então É não curto bom estudar bem muito isso. Não. direitinho, né? É bom estudar bem direitinho. Se você quer fazer aquilo, se aprofundar um pouquinho mais, né? Para você fazer direitinho, É, ou procura um terapeuta, ou então e se aprofunda um pouco mais, faz uma imersão mais profunda. acabou E hoje, de vir para. aham, pode Desculpa, falar. pode falar. Não, Não, eu acabou ia de vir perguntar para. se você está dando algum Não, curso sobre eu isso e só tal. atualmente só com os membros lá do YouTube. Ah, Amanhã tá tem nos encontro. membros, né? Amanhã tem Ah, encontro às 7h30. Eles qual é o cada nome um lá canalizam. qual é o nome do YouTube? É Léo Leonardo Kim. Kim do Kim YouTube, né? Quem é quiser ser membro, K-I-N de Nair. Não tem M, não. é com N no final. N de Pronto. Nair. Leonardo Kim. E aí amanhã tem encontro dos membros que a gente vai rever tudo que nós aprendemos juntos, né? Então lá A gente aprende você passa junto. todo esse conteúdo, né? De portais que você aprendeu, Não, como se fosse... portais ainda não. Não? Algumas coisas para eles eu falei que é como na escola. Tem certas coisas que só vai ser lá na pós-graduação. Só quando eu Começa tiver do assim, iniciozinho, né? Um estudo come- aprofundado, começou com contínuo. pêndulo. Eles Uhum, começaram trabalhando com pêndulo, fizemos umas meditações, eles se conectaram, viram coisas, canalizaram um trabalho para eles, cada um canalizou o seu. uhum. Para eles, para os outros, enfim, eles podem trabalhar da forma que eles quiserem. E aí a gente vai, por exemplo, assim, me veio da última vez ensinar cada um a fazer o seu oráculo. Qual oráculo que é Olha. ligado com cada energia. Então, assim, mas eu falei, como muita gente faltou, então você Uhum. espera a gente chegar no ponto para aplicar isso. Tem uma coisa que acontece comigo, que é assim, se eu elevo muita energia, as pessoas que estão no grupo, elas sentem. E aí Porque podem estão ter conectados medo. com você, né? Elas começam a sonhar demais, começam a ter coisas e pode ser que tenha alguém Mas isso é que bem não esteja comum, viu? acostumado. É É, bem eu sei, comum. Até, mas até as com pessoas, youtubers, terapeutas, muitas pessoas sonham, eles relatam. mas as pessoas não estão acostumadas, né? Então, assim, Léo, depois de ontem eu sonhei com um senhorzinho que eu não sei o que eu falei, mas pode ser seu membro, ou pode ser seu mentor, né? Aí eu falei assim, eu não sei. Você falou? Não, fiquei com medo. E outra coisa que eu ia falar aquela hora que veio para lembrar, para as pessoas pararem de ter relacionamento com seres Ah, síncubos e desencarnados. úncubos, né? Porque tem seres que realmente eles se alimentam dessa energia, né? Sexual ali, para se manter, se densificar. E a pessoa que está sendo obsediada é sugado. Então tem que tomar muito cuidado. E Mas muitos tem fazem de gente, forma consciente lá. tem gente, tá escrito, falar de novo canal, YouTube é Leonardo Kim. Se for aqui no Instagram, lá na página do perfil, só clicar no link lá do YouTube que vai direto. É, Pronto. mas tem muita gente, por isso que eu quase pensei em parar de atender online, porque tem gente que quer casar com essas energias. E aí Hum, você fala assim, olha, posso falar uma coisa? Procura um psiquiatra, um psicólogo. exatamente, porque aí já tem que é fascinação, né? Eles É estão outra passando por coisa, um delírio, assédio tão profundo, né? Que eles carência. estão que eles estão mentalmente.
Ó, que eles estão mentalmente danificados, né? Mentalmente. Então, assim, é fascinação, tem que libertar. Não, e você escuta a história assim, ah, o meu príncipe me visitou à noite. Tu fala, que príncipe? Um ser, ele dorme comigo, ele me dá carinho, me dá amor. E tu fala assim, já ouviu falar sobre isso? Já leu sobre? Não, ele é quase Jesus. Eu falei, gente do céu, meu Deus do céu. E aí você conversar com a pessoa para ela procurar ajuda, a pessoa não entende, né? Porque Aí precisa de uma desobsessão profunda ou até de tratamento, né, médico. Aí o terapeuta tem que fazer isso. Tem que saber se precisa ou se não precisa. Tem que fazer essa diferenciação, não, eu né? acho Para saber que se nesse realmente é caso, algo psiquiátrico, é obsessão, para poder encaminhar. eu acho que nesse caso a primeira coisa é psicológica. Uhum. Tem Porque muitas assim, pessoas que sofrem traumas. quando eu vou atender alguém que está com obsessão, porque ela foi encaminhada para mim, para uma pessoa famosa da internet, como que ela tivesse com obsessor. Uhum. E quando alguém está com obsessor, eu sou atacado na hora. Aqui tudo muda para impedir de fazer a desobsessão. Mas no Uhum. caso dela, só via uma criança chorando, querendo mãe, querendo Uhum. colo. Aí quando isso aparece para mim, é uma questão de trabalhar essa criança interior, né? Que precisa Uhum. de Você consegue colo, precisa de observar, abraço. né? Você consegue observar o que é o que não é, né? Mediunicamente. Isso é muito importante. Nós, terapeutas, temos que atentar bastante com isso. Isso é muito Já importante, temos 1h30! Nem parece, né? parece. Nem parece. A gente pode ficar aqui, ó, a noite toda conversando, a gente não vai sentir, porque a gente sai dos campos multidimensionais, mas a gente vai guardar esses conteúdos para as próximas lives. Todo mundo já conhece você aqui, né? Todo mundo vai te chamar aí no Instagram e lá no YouTube também, para estar acompanhando os conteúdos. Quais são suas considerações finais, meu amigão? Quer deixar um recadinho para o pessoal que nos acompanhou até agora? Eu sempre digo, né? Acreditem em vocês, acreditem na egrégora de vocês, olhem para dentro, porque tem muita coisa por aí que é só fantasia, só para distração, para a gente não seguir esse caminho, né? E vamos retornar com respeito e amor ao próximo, né? Parece que está Verdade. acabando. É Sempre, isso. sempre, sempre amor incondicional, amor ao próximo, o autocuidado, né, que é o mais importante. Muito obrigada pelo Autoconhecimento, autocura. autoconhecimento, autocura, né, buscar aquilo que você está precisando, se permitir, né, dar o próximo passo, não parar diante do medo, usar a virtude da coragem, né, para prosseguir na sua autocura. Isso é super importante. E ouvir você, meu irmão, foi maravilhoso, relatos maravilhosos, né, que enchem nosso coração de esperança. Saber que tem terapeutas conectados como você, que já passaram por muitas coisas, né, muitos traumas e estão aí hoje, firme e forte, né, nos trazendo esperança, cura, conexão e ajudando na transição planetária e na cura do planeta e de todos nós. Gratidão. Gratidão, Obrigada, pessoal. obrigada a todos vocês que nos acompanharam até agora, gente. Até a próxima live, né? Acompanha lá as lives de Léo também aqui, lá no YouTube, tá bom? Tem bastante conteúdo legal e convidados legais também. Gratidão pela presença de vocês. Obrigado, Tchau. gente. Tchau, Tchau. Léo. Tchau, Beijo. Zira. Tchau. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau.